Meu nome é Max Andrade, tenho 44 anos e logo quando pequeno, aos 3 anos de idade, meu pai abandonou a família, deixando todas as responsabilidades a cargo da minha mãe e isso proporcionou na minha vida uma carência e que no decorrer da minha vida se tornou um grande obstáculo, podemos dizer assim. E eu iniciei a minha vida quando comecei a sair logo na adolescência. Comecei a usar um cigarro, porque eu achava um barato, todo mundo tá com aquele bastãozinho saindo fumaça. E dali a pouco eu já me aprofundei um pouco mais, já comecei a fazer o uso de bebidas alcoólicas. E aí fui me aprofundando mais, até eu ter o contato com a maconha, onde eu usei por um longo período. E até esse prezado momento, eu usei o cigarro, eu usei o álcool e eu usei a maconha. Só que chegou um determinado momento em que o crack começou a ser fabricado e começou a ser comercializado. Até este momento, eu tinha um conceito na minha mente que eu usava as drogas. Mas quando eu conheci o crack, esse contexto ele se transformou. Porque aí o crack é que já me usava. Porque naquele momento, todas as coisas na minha vida giravam em torno de conseguir os recursos para mim poder alimentar o meu vício. No ano 2000, eu achei a minha mãe morta dentro de casa e isso também foi um baque muito grande, onde aumentou ainda mais essa carência no meu coração. E que naquele momento eu só conseguia encontrar saída para suprir essa necessidade no uso compulsivo das drogas. E a cada dia, as quantidades foram aumentando, a minha vontade foi aumentando, e aquilo ali foi se tornando um participante fiel na constância do meu dia a dia. Porém, um dia, me foi apresentada uma alternativa que poderia mudar a minha história. Onde uma pessoa falou para mim que Jesus poderia mudar a minha vida. E naquele momento eu não tinha outra saída. Então eu comecei a dar créditos à palavra que aquela mulher me dizia. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de desafios, gosto até hoje de desafios. Então eu me desafiei e também me propus a desafiar. Quando disse para ela que se Jesus fosse tudo isso mesmo que ela estava falando para mim, que ele iria mudar a minha vida. Então eu fui para um lugar onde estava tendo uma reunião religiosa e ali eu tive meu primeiro contato íntimo com Jesus. Foi no ano de 2006 e ali ele mudou a minha vida. E a partir daquele momento, eu parei de fumar cigarro, de usar bebida alcoólica, de fumar maconha e de usar crack. E nesse período, a cada dia eu fui me aprofundando nas questões eclesiásticas, onde dentro desse meio eu assumi diversos cargos de liderança, onde trabalhei com jovens, com adolescentes,
me formei em teologia, fui pastor titular, e por esse tempo em que eu dediquei a minha vida a trabalhar e alimentar a minha espiritualidade, eu consegui um alicerce sólido para me manter limpo por aproximadamente 14 anos. Porém, tem um texto bíblico que chama muito a minha atenção, que diz que aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. E aí vieram novamente sobre a minha vida algumas frustrações. Eu sofri um acidente de carro, onde o meu carro deu perca total. Posteriormente, eu passei por um procedimento de separação que me desgastou muito. E uma noite, eu indo trabalhar, eu encontrei um conhecido, bem famoso da minha cidade, que tinha acabado de se suicidar. E isso me abalou muito. E nesse momento, quando essas coisas foram tendo uma influência nos meus pensamentos, eu comecei a me afastar um pouco da espiritualidade, me afastar um pouco de Deus. E esse foi o meu maior erro, porque onde eu encontrava forças para lidar com aquela situação era justamente o lugar que eu estava me afastando. E aí, um belo dia, voltando do trabalho, eu comprei um cigarro e comecei a fumar, porque vinha sempre à minha mente que meu problema não era o cigarro, meu problema era o crack. E aí os dias foram passando e eu comprei 2 long neck, porque eu tinha na minha mente que o meu problema não era o álcool, era o crack. Até que um dia eu me deparei, eu já estava fumando um baseado. Porque o meu problema não era fumar um baseado, era o crack. E quando eu me dei por mim, lá estava eu novamente usando o crack. E eu comecei um dia, comprei 5, e aí usei 2 e joguei 3 fora, dizendo que eu não queria aquilo para mim. 2 dias depois eu voltei, comprei 5 de novo, usei mais 3, joguei 2 fora, porque eu ainda estava conseguindo raciocinar e entender que aquilo não era o que eu realmente queria. Até que um dia eu me dei por mim, eu já estava buscando uma quantidade maior, e aí eu comecei a usar, e aí aquilo ali já começou a fazer uma constância da minha vida. Eu trabalhava dia sim, dia não. O dia que eu trabalhava eu não usava, o dia que eu não trabalhava eu usava. Até que um dia eu fui fazer um trabalho doméstico na minha casa e eu fui fazer um corte na parede, onde o disco da Makita ele estourou e cortou meu dedo fora. Naquele momento fui para o hospital, passei por todos os procedimentos, reconstituição. E ao retornar eu tive que afastar das minhas atividades de trabalho. E esse foi um dos piores momentos da minha vida. Porque essa ociosidade dentro de casa, com dinheiro na mão, foi me proporcionando a cada dia mais que toda essa carência que existia dentro de mim viesse a se manifestar de uma forma bem intensa. Onde
eu fui me refugiar novamente nas drogas. Eu comecei, eu usava dentro da minha casa, e no início eu buscava uma grande quantidade, depois eu buscava mais para não ter que ficar saindo, até que em um determinado momento eu já não tinha nem que buscar mais, porque eu só fazia a transferência do dinheiro para uma determinada pessoa e essa pessoa já trazia para mim, só me avisava que já estava na caixa do meu correio. E aí eu já não tinha que fazer nem esforço. E aí essa situação, ela foi a cada dia me proporcionando uma fraqueza onde eu já nem pensava e nem cogitava mais parar de usar. Para se ter ideia, eu já deitava num dia imaginando como que eu faria no outro dia, eu já traçava um plano de ação para o outro dia. Até que novamente, depois de um período assim, de aproximadamente 2 meses que durou essa recaída, eu me lembrei de um procedimento de ajuda que a minha empresa fornecia e eu já tinha dentro do meu coração que aquele tipo de vida que eu estava levando não era algo que eu queria, mas era algo que, se eu não me esforçasse para mudar aquela situação, eu poderia não estar nem aqui hoje contando essa história para vocês. Mas não dependia só de mim, porque eu não tinha forças para isso. Então eu resolvi pedir ajuda. Foi onde eu tive a felicidade de conhecer novos rumos. E lá foi onde eu dei rumos novos para a minha vida. Porque lá eu pude tratar verdadeiramente a minha dependência química. Eu pude entender que eu tinha uma doença e que a minha doença é incurável e ela é fatal. E que eu precisava de ferramentas para poder lidar com todas essas situações. Eu fiquei na clínica pelo período proposto do tratamento, sendo assistido pela equipe médica, participando de todas as atividades que eram disponibilizadas, porque eu entendi que verdadeiramente eu estava ali para poder absolver ao máximo, porque a minha verdadeira luta estava me esperando aqui fora. Eu me afastei das minhas atividades para poder dedicar esse tempo para mim, dentro de novos rumos. E ao terminar o período que me foi proposto, depois das avaliações de toda a equipe que me assistia, eu recebi alta. E ao receber alta, eu tive que voltar para a minha vida normal. Não foi uma tarefa muito fácil, não. Porque quando a gente está confinado, e podemos dizer que se não fosse por se tratar de uma questão da recuperação da dependência química, Novos Rumos é como se fosse uma férias para qualquer trabalhador. Porque todos nós sabemos o que tem aí, terapeuta, temos diversão, não temos que lavar nem o nosso prato. Eu tinha que arrumar a minha cama e manter o banheiro do quarto que eu ficava limpo. Tinha Sky, futebol, piscina, refeição.
Tinha de manhã, de tarde, de noite, janta, coisa que eu não valorizava aqui fora. Psicólogo, psiquiatra. Então, assim, eu tinha tantas coisas ali dentro que me proporcionava condições para que eu pudesse me preparar mentalmente em todas essas situações, como também na academia de alto nível, para trabalhar a parte física e para acelerar o processo de desintoxicação. Mas quando eu saí, quando eu cheguei aqui fora, estava tudo do jeito que eu deixei. Os problemas estavam aqui, as dificuldades estavam aqui e muitas outras circunstâncias me aguardavam. Então cabia a mim agora decidir. Ou eu iria continuar sendo refém de uma história que estava querendo me destruir, ou eu ia me tornar o autor da minha própria história. Então eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que me foi sugerido. Na minha primeira saída, na minha primeira licença, eu já fui a uma sala de narcóticos anônimos, conheci, compartilhei, e aí eu decidi que eu utilizaria esta ferramenta também como um suporte para manter a minha sobriedade. A primeira vez que eu fiquei 14 anos sem usar foi só na espiritualidade, mas essa segunda vez eu precisava de mais ferramentas, porque quanto mais recursos eu tivesse, eu tenho certeza que eu conseguiria proporcionar muito mais condições para executar com exatidão esse projeto que eu tinha de ficar limpo. E ao retornar com todo o meu tratamento concluído, eu retornei à sala de Narcóticos Anônimos, onde hoje eu sou um membro de Narcóticos Anônimos. Já estou para pegar a ficha de 1 ano, graças ao meu poder superior, graças a Narcóticos Anônimos, graças a todos os conselhos e todos os conteúdos disponibilizados em Novos Rumos e, principalmente, graças à minha boa vontade. Porque conta muito a boa vontade de querer ficar limpo. Hoje, eu não passo perto dos bares, dos restaurantes que eu parava para beber, porque eles são lugares que vão me trazer pequenos pensamentos sobre o meu uso. Então eu passo na rua de cima, eu passo na rua de baixo, eu desvio até o meu caminho para não passar. Eu frequentava uma padaria que todos os dias eu ia lá e lá eu iniciava o meu dia tomando uma cerveja com uma turma bacana. E até hoje a turma está lá. Eu raramente, às vezes, eu pego o meu veículo e desço no centro da minha cidade para comprar um pão, para não ir nessa padaria. Enquanto eu posso evitar, eu não vou. Mas às vezes é inevitável. Então eu vou. No início, quando estava aqui fora, que eu ia, a minha esposa me acompanhava. No início, quando eu saí, eu deixei de fazer diversas coisas que eu gostava, por entender que naquele momento a prioridade era a minha recuperação. E eu estou em recuperação até hoje. Eu entendo isso, porque eu não posso fraquejar, eu não posso desanimar. Eu sou o maior interessado em ficar limpo. Eu não quero viver
aquela vida que eu vivi. Eu não quero sofrer aquilo que eu sofri. Hoje eu entendo o que eu passei. Sei que os meus familiares, os meus entes queridos, cada um na sua proporção teve o seu grau de sofrimento. Mas eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri. Então, hoje eu evito lugares, eu evito pessoas, eu evito pensamentos, eu evito sentimentos e principalmente, hoje eu procuro, todas as vezes que eu tiver uma dificuldade, me abrir, conversar, me expor. Eu tenho os meus procedimentos de autoajuda aqui fora. Logo quando saí, eu dei sequência com o tratamento psiquiátrico, dei sequência com o tratamento psicológico. Porque todas as ferramentas, como eu disse, que forem capazes de me proporcionar melhores e maiores condições de ficar limpo, eu vou investir. Porque eu acredito em mim. Mas sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Eu entendo isso, que sozinho eu não consigo. Hoje eu já retornei para a igreja, restabeleci a minha espiritualidade, voltei a ministrar, a compartilhar com outros um pouco da minha vida, porque aquilo que eu recebi, eu quero transferir, porque assim como alguém acreditou em mim, o mínimo que eu posso fazer é acreditar também. Então, assim, eu vivo cada dia. Hoje eu estou limpo e só por hoje eu vou ficar limpo. Eu não fico fazendo planos futuros da minha sobriedade e nem fico retornando as minhas recaídas do passado. Eu apenas trabalho dia após dia, porque cada dia a gente tem uma dificuldade. E eu entendi que o que me proporcionava e que me direcionava a ter possibilidade de uma recaída era frustração. Eu era difícil, eu não sabia lidar com frustração. Não sei até hoje, mas eu procuro ferramentas, procuro dialogar e procuro buscar recursos para lidar com ela. Porque eu sei que ela pode me derrubar se eu não der a atenção devida que ela precisa. E hoje eu não estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu trabalhava numa grande empresa, que foi a que me deu condição de me recuperar. Eu tinha um cargo de liderança, um bom salário, era um excepcional funcionário para eles. Para mim, eu sou um profissional. E um dia, quando eu menos assustei, depois de um ocorrido, eu fui dispensado por justa causa. E aquilo ali já começou a vir na minha mente um processo de frustração. Porque o que é que vinha na minha mente? Onde que eu errei? Será que realmente eu não tenho esse valor que eles estão querendo colocar na minha mente que eu não tenho? Só que em nenhum momento passou na minha cabeça de voltar a usar droga e a recair. Pelo contrário, eu fui fazer cursos para me qualificar, já estou me planejando para começar uma nova faculdade e já estou correndo atrás de outro trabalho, porque eu sei das minhas capacidades, eu sei daquilo que eu posso produzir, eu sei daquilo que eu posso fazer e o que eu posso render. Mas eu não vou deixar
que uma má fase venha comprometer tudo aquilo que eu conquistei até agora. Por isso eu estou aqui, neste momento, compartilhando com vocês que a linha da vida, no momento em que ela ficar estável horizontalmente, é porque ela acabou. E vai sempre ter altos e vai ter baixos. Cabe a nós querer estar disposto a se preparar para lidar com elas no momento em que elas acontecerem. Eu não vou parar, eu não vou desanimar. Eu invisto na minha vida, eu invisto na minha sobriedade, porque isso para mim é que importa. Porque tudo que eu conquistei hoje, eu estou há 1 ano, 7 meses e alguns dias sem usar drogas. Eu estou limpo. Mas só por hoje é o dia mais importante para mim. Porque eu não usei, eu não tive vontade de usar, porque eu preenchi os meus pensamentos com ferramentas que são realmente produtíveis. Então eu deixo aqui o meu relato, essa minha história de vida. Ela não acaba por aqui, mas até o prezado momento eu sou uma prova viva que é possível. Basta querer, basta se esforçar. E se você colocar em prática tudo aquilo que tem sido disponibilizado para você, acreditar que aqueles que te amam, que estão ao seu redor, querem o seu bem, confiar e principalmente se esforçar, os resultados no quesito recaída e sobriedade serão bem satisfatórios. E eu tenho certeza que nada vai conseguir te influenciar e querer te mostrar que a única saída que existe é as drogas. Porque isso ela tenta nos passar, mas não é. A droga não é nenhuma saída. O próprio nome já fala, é uma droga. Eu agradeço a todos aqueles que acreditaram em mim e me fizeram acreditar em mim também. E aquelas mãos que me sustentam, aquelas palavras que me aconselham, e as pessoas que acreditaram verdadeiramente que eu iria conseguir. E hoje eu estou aqui, não para provar nada para ninguém, mas para mim mesmo, que eu sou capaz. E quero agradecer principalmente a você. E eu quero dizer para você que eu acredito que você pode sim se manter limpo. Basta você seguir a receita certa e ter um pouquinho de boa vontade.